Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero te lembrar que essa é a terceira temporada do Geladeira. Então senta aí e se prepara para abrir a geladeira da galera comigo. E segue a gente, estamos em 5 canais, 2 canais no YouTube, o canal de cortes e o canal oficial, com esse e todos os outros episódios na íntegra. Estamos no Spotify também, no TikTok e no Instagram, com os melhores cortes aí para vocês assistirem. Eu quero falar com você ainda, antes de iniciar esse episódio, sobre um teste de rastreamento de hábitos. Sim, se você está assistindo aqui a Geladeira da Galera, você deve estar se autoanalisando e se observando. Bom, será que os meus hábitos estão bons? Será que a minha saúde está melhor? Será que eu tenho pegado essas dicas e praticado? Então, eu fiz um teste de rastreamento de hábitos, onde você vai me contar toda a tua rotina e no final eu vou te dar um recado sobre como que tá e tem uma notinha também. Então, esse teste tá no QR Code aqui da tela e no link aqui da descrição. Fica à vontade para fazer e depois me conta aqui nos comentários como que você se saiu e como que foi a experiência. Então, vamos para os finalmente, que agora eu vou apresentar aqui o convidado desse episódio. Ele é o primeiro doutor em medicina do esporte do Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Glycon Michels. Obrigado, Ari. Posso chamar assim? Claro, fica à vontade. Obrigado. Gente, eu não vim aqui hoje, tá? Sabe por quê? Quando ela me disse o nome do podcast, eu achei que eu ia entrar numa fria. Mas assim, não, eu adorei o ambiente, super quente, super acolhedor. Obrigado, Ariela, pelo convite. Que demais, eu que te agradeço. É uma geladeira, mas assim, não é tão fria assim, né? Não. Já senti que assim, aliás, pelas luzes, né? Tá bem quente aqui. Mas não só. Isso é o clima bacana que tá quente. Ô, Glycon, isso daí é pra deixar a gente com a pele bonita aqui. As luzes fazem toda uma haja diferença. Maquiagem. Ai, quero te agradecer por ter topado abrir tua geladeira. É o teu primeiro podcast ou você já participou de outros? Não. Eu não sou mais virgem de podcasts, entre outras. Não. Isso daí já tá descolado. Não. Eu já participei de vários podcasts, né? Mas de nutrição é o primeiro. Olha aí, ó. Sim, sempre tem algum pedacinho da gente que pode ser melhor explorado. Vamos explorar esse pedacinho da nutrição, Dr. Glycon, nutrólogo aí, tal. Vou deixar nas mãos dessa fera. Então, olha que responsabilidade. Mas a ideia do Geladeira é tirar o doutor, inclusive, e falar da criança Glycon, o menininho lá. O que ele comia, o que tinha na geladeira lá na infância? Uau! O Glyquinho, que era assim que me chamavam quando eu era pequeno, Ari, não comia. Para mim, quando eu era pequeno, comer era perder tempo. Eu tinha tantas histórias para contar para o meu pai e para minha mãe que eu não calava a boca. Naquela época, eu tenho 60 anos, bem assumidos, bem resolvidos, né? Sim, me impediram de sentar em... Como é que é aquela poltrona que é janela do avião? Porta de emergência, me impediram que eu já tenho 60 anos. Gente, olha aqui, ó, que maldade comigo. Mas sim, aí eu aproveitei e entrei na fila de coisa por lei lá, né? Então, mas enfim, pensa que há 50, 55 anos atrás, os meus pais não tinham ideia, né, de como que era essa história. E a minha mãe me ameaçava para comer. É diferente, né? Então ela colocava uma pazinha de polenta que tinha na casa da minha mãe do lado do meu prato e dizia: se você não comer, você vai conversar com a dona Pazinha, né? Então assim, eu comia, acabava comendo, mas não desenvolvi nenhuma relação desagradável com comida por isso, né? Muito bem resolvido. A gente ri, quando minha mãe era viva, a gente ria muito dessa história. Aliás, a pazinha é meio folclórica assim, na minha família, essa história toda. E eu comia bem. O que tinha na mesa dos meus pais, meu pai tinha um belo de uma horta, então nós tínhamos na mesa o que hoje a gente considera uma comida extremamente saudável. A comida era feita no fogão a lenha, tinha uma galinha ensopada, tinha um bife,
tinha Uma polenta, por causa da pá, né? uma polenta, claro, Ou uma vez por a pá tava semana. na bunda ou tava na panela fazendo polenta. Exato, então pelo menos uma vez por semana tinha uma polenta, tinha arroz, tinha macarrão, tinha assim, com certeza sempre, invariavelmente, uma salada, assim, verduras frias e verduras cozidas. Então tinha sempre isso na mesa, invariavelmente. Então assim, a minha alimentação, naturalmente, ela sempre foi muito equilibrada. Olha só, que legal. Mas tu me fala assim, eu não comia só quando a minha mãe me ameaçava. Isso. Aquela fase, você era aquela criança que comia caminhando, assim? Não, 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 não. Eu sentava, Sentava. porque não existia isso de criança comer caminhando naquela época. Porque às vezes a criança é bem inquieta, né? Não, eu era falador, é diferente. Eu era tagarela. Era um podcaster. Né? Era, não, Rápido. já. Naquela época eu já falava pelos cotovelos como hoje. E aí, o que acontecia? Então, eu queria contar histórias, né? E a mãe dizia, fica quieto e come. Né? Meu pai também dizia, fica quieto e come. Comer para mim era perder tempo. Mas aí eu comia. Cresceu Até bem que chegou, saudável. Até Nunca que chegou teve nenhum na... problema. Né? Até que, assim, aliás, minha mãe me levava no pediatra para dizer assim, esse menino não come. Aí ele perguntava assim, tá, e quando assim, chega Natal, Páscoa, dá chocolate para ele come? Ela dizia, isso ele come, né? Então, não tem problema com comida. Ele tem problema de achar que aquilo é uma atividade aborrecida para ele. Não, é chata comer. Entendi. Simplesmente isso, né? Sim. Então, chegou na adolescência, tem uma outra história folclórica, que é assim, ó, eu estava naquela fase de crescimento horrível, que tem aquela fome que, meu Deus, não acaba nunca, né? Adolescente Sim. em fase de crescimento. E aí a minha mãe olhava assim, atrás no sofá, no encosto do sofá, tinha uma pilha de casca de banana, uma pilha. Nossa. E a mãe dizia assim, filho, quantas bananas você comeu? Umas 15, né? Assim, à tarde, imediatamente, uma atrás da outra. Eu dizia assim, não, deixa eu contar. Errou, mãe, 14. Eu comi só 14 bananas. Eu não comia as 15. Adorava banana. Adorava banana. Eu chegava a comia banana pura, amassava, né? Tipo um mingauzinho, assim. Numa tigela que minha mãe tinha de fazer bolo, assim, né? E eu amassava, colocava farinha láctea, Neston, etc, etc. Mas é seco. Mas seco. Pensa numa pessoa seca. Era bem magrinho. Aliás, eu sempre tive dificuldade de ganhar massa muscular. Nunca ganhei. Eu sempre fui um cara magrão, assim. Não tem jeito. Sim. Olha só que interessante, né? E vocês são de onde? Qual a cidade, Natal? Eu sou de Siderópolis, uma cidadezinha perto de Criciúma. Eu morei lá até os meus 15 anos, quando eu vim para Floripa para fazer o terceirão na época, né? Que unia o terceiro ano do científico, era assim na época, e o cursinho, né? O pré-vestibular. Então eu vim para Floripa para terminar o ensino médio, né? O último ano do ensino médio. E aí no ano seguinte eu já estava fazendo medicina aqui na UFSC, Olha só. com 17 anos. Bem jovem, né? Bem jovem. E você considera que aos 17 anos você tinha no teu coração, já sabia o que você queria fazer assim? Vamos lá, sim. Desde pequeno, não tem nenhum médico na minha Brinquei de médico desde pequeno. Tipo assim, eu já examinava meus coleguinhas, as minhas coleguinhas. Calma, muita calma nessa hora. Não é o que vocês estão pensando, Sabia tá que bom? ia rolar essa piadinha. Não é aquela piadinha de brincar de médico, era de verdade, tá? E eu queria ser médico desde sempre. Eu acho que eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Eu imagino que eu já tenha sido médico em outras vidas, porque ser médico é muito é muito fácil, é muito, sei lá, para mim é inerente à minha pessoa. Eu não tenho como me dissociar o Glycon do Dr. Glycon, vamos dizer assim. Sim, tá? que legal, né? E aí eu fiz medicina aqui, muito jovem. Foi muito difícil me adaptar à cidade grande, né? Mas assim, não foi difícil me adaptar à medicina. Sim. Naquela rotina de medicina, de estudantes de medicina, como que era a alimentação e a rotina? Uau! Nós tínhamos o RU, Restaurante Universitário, né? Da UFSC, que por mais que a comida pareça um pouco
ela é boa, ela é equilibrada. Caseirona. Todos vocês sabem que a comida do RU tem supervisão do pessoal da nutrição, né? O pessoal da nutrição faz estágio lá da UFSC, né? Então, o curso de nutrição começou no ano que eu comecei medicina e tinha, assim, uma supervisão. Então, eu almoçava e jantava na UFSC, no RU. Mas, às vezes, não. Às vezes, jantava em casa e fazia o que era comum na minha casa, que era, assim, pão, café com pão, lanche na minha casa, não, coisa de alemão, não se jantava, né? Era um ovo frito com pão, era uma sopa, era assim uma coisa mais leve à noite, normalmente lá em casa. Eu mantinha isso ou jantava no RU quando eu estava meio apertado de tempo, né? Sim. Tempo, entendam, tempo, né? Porque naquela época não tinha grana. Porque até hoje no tempo money, é dinheiro. né? No money. É Então, isso e aí assim, lanchinhos. A gente, às vezes, não dava tempo de almoçar, a gente passava a mão num X, qualquer coisa, numa coxinha, Sim. qualquer coisa, e ia estudar no anatômico, comendo ali, olhando peças do cadáver e comendo. Ou seja, eu perdi completamente o nojinho, né? Não tem jeito. Total. Meu Deus. Tá. Ô, Glaicon. E assim, tu tinhas irmãos na tua família? Eu tenho Tu uma tens irmãos? irmã, Uma irmã. 8 anos mais nova que eu, Aham. que muito cedo migrou para os Estados Unidos, né? Sim. E fazer umas contas, eu acho que ela tá de 91 até hoje morando lá. Ela é americana, né? Não dá mais para dizer que ela é brasileira. Já é. Ela é casada com um americano, filhos americanos, hábitos americanos, way of life, né? American way of life. Então ela tá lá. Então a gente se dá super, 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 ultra, mega bem. E ela é mais nova ou mais velha? É 8 anos mais nova que eu. Mais nova, né? Mais nova. E, assim, na infância, ter uma irmãzinha de 8 anos, como que era a relação com a comida? Infância e adolescência, vocês dois juntos? Na mesa, tinha algum tabu alimentar, alguma coisa assim, tipo, não se comia? Não, a minha irmã não tem tabu alimentar. A minha irmã come, que nem eu, de tudo. Sem frescura. Absolutamente de tudo, sem frescura. Minha irmã é super de boa com comida, que nem eu, assim, não tem. Ai, que bom. Não tem, assim... Legal. Eu tenho comidas que eu não gosto por desprazer, né? Mas nem tabu, assim, não Sim. tem, tá? É, porque às vezes a gente vê na infância algumas coisas que às vezes até não são muito apresentadas ou são muito empurradas goela abaixo, principalmente para criança que não tem um apetite tão, né, volumoso como algumas crianças têm. E daí aquela coisa de você empurrar, da mãe empurrar que a criança como, às vezes cria um tabu na vida adulta, né? Eu tinha um tabu, eu tinha uma restrição que era pirão de feijão. Por quê? Porque eu tinha uma babá, a minha mãe era professora, então ela saía de casa o dia inteiro. O meu pai era contador, então ele tinha o escritório. Sim. E a minha babá fazia pirão de feijão todo dia. Era mais fácil porque o feijão naquela época era cozinhado para a semana. Era acrescentar farinha e ela me dava pirão de feijão. Eu enjoei, que eu não podia ver. Até uma outra história muito engraçada. Na minha adolescência, uma vez a gente foi para o sítio e a minha tia fez uma panelada de feijão e jogou farinha dentro e algumas carnes, assim, meio que foi uma feijoada. E jogou farinha piranjoada dentro e tinha aquele pirão, né? De feijoada. Aí, eu assim, morto de correr, brincar, fazer tudo no sítio. Chegou na hora do almoço, eu e meus primos. Aí eu olhei pra tia e disse assim, tia, eu não como pirão. Ela disse assim, ah é? Vai ficar com fome. Santo remédio. Eu amo pirão de feijão. Aprendeu a gostar, é o que tem. Sim. Cara, Sim. isso é uma coisa que eu sempre falo. Até teve aqui a Débora, que ela foi uma pioneira aqui no Brasil de trazer aquela metodologia BWL, que é introdução da alimentação guiada pelo bebê. Uhum. E ela falou assim, a gente estava falando nisso, da criança rejeitar as coisas, e a mãe ofereceu outra coisa. Eu falo assim, eu acho que instintivamente, eu imagino que a criança tá comendo o que tem na mesa. Tá. Não quer comer? Tudo bem, vou guardar ali, quando der fome tu come. Não vou fazer outro prato, né? Porque senão... Ó, eu vi uma cena que ilustra bastante isso. Eu estava no hotel, lá em São Paulo, no hotel que normalmente eu fico para
para dar as aulas da minha pós, né? E aí eu vi uma mãe com um menininho, devia ter 1 ano e pouco, 2 anos no máximo. E tinha lá leite assim, leite desnatado, leite integral, leite vegetal, leite sem lactose. Tinha uns 4, 5 tipos de leite. E aí ela perguntou assim para ele, qual que você quer? Eu não lembro mais exatamente agora para te dizer que leite que era, mas era tipo assim, eu quero um leite que tem Marte, algo do gênero, assim. Um leite de sei lá o quê, né? Na imaginação da criança era possível, já que ele podia escolher, então ele queria aquele leite. E ela leite disse de assim, travesseiro. não tem. Ele abriu um berreiro, fez o maior rolo, e aí, assim, mas a criança gritou o café da manhã inteiro que queria o tal do leite. Eu disse assim, de quem é a culpa? Da criança? Não, tá no imaginário dela, queria tal leite porque ela, sei lá, viu num desenho animado tal leite. Assim, uma criança de 1 ano e pouco não tem condições de fazer uma escolha tão elaborada. Ele não entende o que é leite desnatado, semidesnatado, leite vegetal, leite sem lactose. Ou perguntar que leite que você quer. Eu acho que assim, é uma irresponsabilidade dessa mãe dar tanta responsabilidade a uma criança escolher que leite que ela quer. Exato. Entendeu? É colocar uma responsabilidade de uma criança que ela não tem condições de assumir. Eu achei um absurdo isso. E às vezes a gente fica pensando nas liberdades individuais, né? Eu prezo muito pelas liberdades individuais, mas existe um momento na primeira infância que as crianças não têm liberdade. Elas não têm ainda a liberdade de escolha. Elas precisam conquistar a liberdade. Elas conquistam a liberdade na medida que elas vão construindo a sua consciência. E a liberdade, é por isso que a gente tem maioridade, é por isso. Construindo o seu processo cognitivo. Ela não sabe a diferença entre um leite e outro. Ela não sabe. Às vezes eu vejo assim, a criança segurando a sua bandejinha de 4 ou 5 anos e a mãe perguntando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E a criança leva 2 horas para escolher. Por que é tão difícil para ela escolher? Né? Porque ela não tem cognição, ela não tem entendimento suficiente para saber a diferença entre uma coisa e outra. Ela nunca experimentou ou uma coisa ou outra, então não tem condições de escolher. Assim, benditos meus pais que colocavam o que tinha na mesa e diziam, no nosso prato é isso, pronto, está acabado. Você vai comer o que todo mundo come. Nossa, e eu sou super saudável. Minha irmã, super saudável. Meus sobrinhos, super saudáveis. Não, esse é um ponto muito importante, porque as crianças não têm repertório. Aí você vai num buffet, aí tem o nabo, tem o rabanete, tem a berinjela, tem a vagem, daí, você quer isso, isso ou aquilo. Uma criança não tem condições. Sirva o prato dela, igual o seu de preferência, entendeu? Se você come mal, ela vai comer mal, ok? Não tem jeito. Então, assim, faça o seu prato igual o dela, entendeu? E pronto. Olha aqui, ó, igual o da mamãe. Vem cá. Pronto. Querendo ou não, os nossos pais são nossos ídolos enquanto somos crianças, né? E é isso, assim. Agora, voltando quem ensina a oncinha a caçar é a mamãe onça, né? É isso aí. Todos nós aprendemos com a mamãe o que comer, não tem jeito. Não tem saída. Pensando ali na tua infância e adolescência ainda, tinha uma prática de esporte na infância de vocês dois, assim? Como que era? Nada? Não, capinar o lote, alguma coisa assim? Não? Nada? Não. A gente não morava na roça, era uma cidadezinha pequena. Capinar o lote, fazer um esporte, natação. Tinha que ajudar polo o pai. aquático. Nossa, isso em Siderópolis não tinha, você está querendo demais. Eu fui da roça até a capital. Então, eu tinha que ajudar meu pai no quintal, tá? Mas eram tarefas muito fáceis, assim, regar as plantinhas, essas coisas assim, ajudar a cortar grama no jardim e tal. Bom, em relação aos esportes, aí eu tenho uma outra história para contar. Eu era asmático, né? Então, eu sou da geração que foi proibida de fazer exercício por causa da asma. Olha só. E, de fato, eu ia brincar um pouquinho mais, eu ficava asmático. Claro, lógico que quando eu estava brincando, eu me esquecia da porcaria da asma, ia brincar e pronto, tá acabado. Mas quando era escola, educação física na escola, eu realmente travava, né, por causa da asma. Até que na adolescência,
eu fui no médico, alergista. Talvez aí tenha despertado mais o meu interesse pela medicina, mais ainda do que... foi quando talvez eu tenha afirmado a história de ser médico, que ele me deu um broncodilatador. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir dali eu comecei a fazer esporte. Assim, imagina você estar correndo com um paraquedas amarrado atrás, né? É uma resistência muito grande. Eles fazem isso para treinar e é um sufoco. O pessoal daqui de Floripa tenta correr na beira-mar com vento sul pela cara. Nossa. Não corre, andar de bike com vento sul na beira-mar. Era isso. Era para vocês entenderem o que era eu, né, quando eu tentava fazer esporte. Até que eu usei a bombinha e tchum, acabou o vento sul. Olha só. Né? Naquela época estava surgindo a bombinha ou já tinha esse tipo de medicamento? Surgindo. Então eu tinha uns 13 anos por aí. Isso 12, mudou a vida 13 anos. de muitas pessoas. Né? Exato. E aí eu disse assim, uau, eu posso, eu gosto, eu quero fazer esporte. Comecei a fazer esporte. Claro que algumas habilidades motrizes eu não desenvolvi. Ainda bem que eu pulava muito, né? Brincava de subir em árvore, esse tipo de coisa. Vocês tinham Tentava. quintal. Mas assim, o que era alguma coisa assim para jogar futebol, eu sempre fui péssimo. Jogar vôlei, sempre fui péssimo. Todos esses esportes que exigiam um pouco mais de motricidade, um pouco mais desenvolvida, sempre Arrancada, foi muito ruim. Talvez. Explosão. Então, assim, por exemplo, o que era legal? No verão, eu nadava nos rios e não desenvolvia asma, porque estava quente, úmido, sei lá o quê. Eu brincava muito nos rios. E aí, o que foi? Quando eu cheguei aqui na UFSC, a primeira coisa que eu fiz, que a gente tinha o tal do PDS, práticas esportivas, a gente escolhia uma coisa para fazer, eu fui fazer natação, obviamente. E aí aprendi a nadar direito, me apaixonei pela natação, fiquei muito tempo fazendo natação e me apaixonei pelos esportes aeróbicos. Sim. A natação é um esporte super potente, né? Que tem um alto gasto energético Sensacional. também. E é um esporte bem individual, né, Glaicon? Então você fica bastante consigo mesmo dentro da piscina, né? Exato. Legal. E aí, assim, era diferente de um esporte coletivo, onde eu dependia dos outros e ficava assim, ó, meu Deus, eu sou o perna de pau aqui da história, tá? Eu era aquele último a ser escolhido, sabe? Quando, eu tenho que pegar mais um, sobrou tu, vem tu pro meu time. Isso é ruim, né? Os melhores... eu já fui assim, porque eu sou péssima em esporte. Os melhores futebol, eram escolhidos primeiros, né? Uhum. Ainda bem que os melhores eram meus amigos e normalmente eram os capitães. E aí eu sempre fui muito espertinho. O negócio é ter boas amizades. Exato. E aí eles me escolhiam sempre, assim, né? Sim. Não deixava eu tão por final, mas me escolhiam. Sim, tipo assim. Penúltimo. E aí, assim, já na universidade eu já estava melhorzinho, aprendi a nadar legal, descobri a musculação, né? Já no final do curso de medicina, final dos anos 80, descobri a musculação. Tava o Arnold na moda, tal. Sim. Jane Fonda com aqueles vídeos dela, vídeos de ginástica caseiros, né? Linda, maravilhosa. Não sei se vocês lembram da história da aeróbica. Ficava pulando. Pois é, eu era daqueles. Dos anos 80, adorava. Ô, Glaicon, nessa época da faculdade, a carga horária da medicina já era a mesma. Já tinha muitos plantões e tal. O que você visualiza na prática da graduação, assim, em relação à carga horária? Como que é esse processo de formação, né, dos médicos? Eu normalmente vejo os médicos muito comprometidos com o horário e tendo uma baixíssima qualidade de vida nessa fase e de residência, né? Como que foi para ti, assim? Você já teve muito desgaste de mudança de ciclo circadiano, sono, plantões? Eu acho que não tem como ser diferente. Tá? Medicina tem que ser assim. Eu fui professor de graduação durante mais de 10 anos. Eu lecionei na graduação de medicina e eu dava fisiologia, assim, era a segunda, terceira fase. Eu dizia assim para eles, está só começando. Azar de vocês ter escolhido medicina. Porque não pode ser diferente. Quem mandou escolher medicina? Agora, vocês que lutem. Entendeu? Tem que ser assim. O médico tem que ser... Ele não tem que ser bom. Ele tem que ser muito bom. E ele tem que estudar muito. Tá? Bom, trazendo para mim. Eu, apesar de fazer medicina,
Eu fazia sempre um esporte, sempre. Fazia sempre alguma outra atividade extra. Eu fiz teatro, eu fiz um monte de coisa, eu fui presidente de centro acadêmico, etc, etc. E sempre desenvolvi alguma coisa no sentido assim, eu nunca deixei de ler. Eu acho que talvez foi durante a universidade, foi a época que eu mais li na minha vida literatura não médica, né? Que bom. Sim. É importante. Eu tinha um amigo que era meio que da odonto, né? Ele fazia odonto, que ele lia assim grandes autores internacionais e eu descobri grandes autores internacionais como James Joyce, por exemplo, né? Autores russos, né? Tolstói, com ele, e eu comecei a ler esses grandes autores, essa literatura mais pesada, digamos assim, nessa época, nos anos 80, durante o curso de medicina. Aqui no SIC tinha um cinema, um cineclube de filmes artísticos, eu assistia direto, eu fazia parte do cineclube, então eu tinha carteirinha, eu ia. Então, assim, a gente encontra tempo. Eu acho que, assim, hoje o pessoal da medicina, infelizmente os alunos, estão muito preocupados com festa e com menos estudo. E qualidade de vida? Calma. Qualidade de vida. Você está preocupado que você não está com tempo de ir para academia? Ok. Você está preocupado que você não tem tempo para ter um lazer saudável, fazer uma trilha, ir para a praia, alguma coisa assim? Ok. Mas não é o que eu vejo. Na prática, não é o que eu vejo. O pessoal está festeiro demais, viu? E está deixando o estudo de lado. Então, eu pego muita gente, mas muita gente recém-saído dos cursos de medicina, vão na pós, né? Na pós de medicina do esporte, por exemplo, que eu coordeno, e os caras estão muito fracos, muito fracos. Eu acho que a qualidade do ensino de medicina hoje está muito fraca. Ela deu uma decaída, então. Deu, sem dúvida alguma. Tá? Isso é preocupante, né? Preocupante, porque cada vez mais a gente vê aí mais pessoas no mercado. E não só, né? Onde é que estão essas pessoas? Elas estão nos plantões, nas emergências. Entendeu? Eu tenho medo hoje de, para a emergência, pegar um desses médicos mal formados, vamos dizer assim. E passaram a graduação de ressaca. Passaram a graduação de ressaca, infelizmente. Veja bem, eu não estou dizendo que é a regra, que todo mundo é assim. Tá? Eu tenho excelentes alunos recém-formados. Na verdade, eu tenho uma galerinha das ligas de medicina do esporte, né? Que já me acompanham há bastante tempo, que já estudam, me chamam para dar aula nas ligas. Aí o pessoal das ligas de medicina do esporte, beijão para vocês. Tá? Vocês não bebem, não estão de ressaca, vocês são bons alunos. Não, eles vão para academia, eles treinam, eles comem bem. Pega uma baladinha de vez em quando, mas nada muito pesado. Exatamente, assim, são super focados. Então, assim, tem alunos que são assim. Esse é um desafio, né? Porque eu vejo que, imagina o Glycon lá com 17 anos. Pode ser que você seja aquele aluno que está querendo se dedicar realmente, mas a maioria dos adolescentes aos 17 anos também querem curtir a vida e estão saindo de casa. Tipo, um momento totalmente assim, tô indo estudar, mas também vou ter a minha liberdade e quero curtir. Então, acontece muito disso. Peraí, assim, eu saí de uma cidade pequena de 17 mil habitantes e vim para a capital. A capital tinha atrativos, sexo, drogas e rock and roll, que não tinha na minha cidade pequena, entendeu? Sim. Então eu queria curtir aquilo também, mas eu sabia até que ponto não me deixar influenciar, não deixar aquilo atrapalhar os meus estudos. Isso é um ponto, um divisor de águas para cada pessoa. Eu sei que assim, né? É difícil aos 17 anos alguém ter esse discernimento e daí o nosso papel enquanto professores do curso de medicina, hoje da pós, não interessa, né? Eu pego muita gente novinha na pós, orientar esse pessoal. E também isso é uma formação, coisa Ariela. Da família, né? É formação. Isso também é uma responsabilidade da família. Também, claro. Eu lembro de mim, eu saí de casa e eu vim estudar em Floripa, eu saí, filha única, tipo assim, não sabia nem lavar minhas calcinhas, entendeu? Vim pra cá, cara, tinha que trabalhar, tinha que estudar.
Claro que pegava uma baladinha, mas a responsabilidade de estudar e de me desenvolver era minha. A gente pegava a baladinha tipo início do semestre e quando o bicho começava a apertar para as provas, acabou a baladinha. É estudo e pronto, tá acabado. É muito isso, né? Mas é um processo de cada um, assim, também. E a gente vê também que na graduação de medicina, pelos estudantes terem bastante contato com, enfim, eu acho que a farmacologia, com o entendimento do uso de drogas, existe também uma tendência ao uso de drogas grande. Mas talvez em todas as graduações, né? Não só na medicina, mas eu vejo que às vezes tem essa tendência ali na adolescência, enfim. É um desafio. Eu acho que assim, o que acontece, né? O pessoal vive no mundo encantado da Barbie, né? Os princesos e as princesas, né? Então, assim, é o príncipe do pai e a princesa da mamãe e vice-versa. E aí eles chegam no curso de medicina, sinto muito, mas o buraco é bem mais embaixo. Sim. E aí é meio que fuga, assim, sabe? Essa história de usar droga, encher a cara. Não é nem... Talvez, assim, não é o estudante de medicina. É a própria universidade em si que exige uma postura de adulto. Infelizmente, o que está acontecendo? A universidade está deixando de exigir essa postura de adulto. A universidade, em vez de estar com uma postura de adulto, ela está começando a ter postura de adolescente. A própria universidade. Assim, sinal dos tempos. Bom ou ruim? Não sei. O mundo muda. O mundo tem que mudar. Entendeu? E aí, assim, não tem nem bom nem ruim. É o que tem para hoje. Está acontecendo e pronto, está acabado. Eu tenho visto a cultura dentro das universidades, principalmente as das universidades públicas, de degradação, assim, tanto, né, de cada ser humano, das suas qualidades individuais, como das suas responsabilidades. Às vezes, a universidade quer se tornar pai e mãe de pessoas que estão ali para terem responsabilidade. Então, isso é um ponto que também é uma coisa que... Eu me formei em universidade particular e eu acredito muito no ensino privado. E eu ando cada vez mais descrente da educação pública, sabe? Mas eu ando descrente do ensino privado também, que está buscando só dinheiro, sabe? É complicado. A própria universidade que eu ajudei a criar o curso de medicina, ela foi vendida para um grande grupo e hoje são 120 alunos por semestre. Assim, não tem condições. Nossa. Não tem. Não tem. É impossível a gente dar aula para essa quantidade de gente gigantesca, né? É impossível. Uma turma? Uma turma. Meu Deus. É absurdamente. A minha turma era 40 pessoas. Já achava muito. Não, então, a minha tinha 50, já era bastante, né? Mas eram 50 alunos, eu dizia assim, com a imensa maioria comprometido. Sim. Agora você pega um pessoalzinho que comprou uma vaga numa universidade privada, não tá nem aí. E a pública é a mesma coisa. Você não comprou a vaga, mas você ganhou a vaga. Entendeu? Porque você veio do ensino público, porque você veio por um sistema de cotas, porque sei lá o quê. Cara, às vezes veio do ensino privado e tá na universidade pública. Isso. E às vezes a pessoa tá pagando a vaga dela, tipo, vai pra tua pós, tá pagando. E ela dá muito valor para aquilo. Sim, eu lembro de mim, eu dava muito valor para cada centavinho que eu pagava todo mês e eu queria o máximo, tirar o máximo de cada, né? Então também tem a ver com a mentalidade, né, do aluno. Eu tinha um menino, né? Olha, eu dava aula numa universidade privada, que era caro o curso, né? Se hoje medicina numa universidade privada é caro, naquela época era proporcionalmente mais caro. E sabe como é que ele se ajudava? Porque ele financiou o curso. Tipo assim, o curso de medicina eu vou pagar depois, com os meus plantões, sei lá o quê. Mas eu tenho que viver. Ele não tinha dinheiro para viver, para se manter. Sabe como é que ele se mantinha? De frentista de posto de gasolina. Sim. E um dia ele foi mal na prova, eu peguei ele e disse assim, o que tá vendo? Vamos conversar. Ele chorou e disse assim, foi aí que eu descobri que ele trabalhava de frentista. Eu não sabia. A galerinha da turma sabia, mas, claro, eu não abri que eu iria ter uma conversa com ele, foi só com ele. E ele me explicou. Hoje ele é um excelente médico, trabalha no interior do estado de São Paulo,
E ele diz assim que ele me valoriza até hoje por eu ter acolhido ele, ter entendido a situação dele. Eu disse, tá bom, tá? A gente vai fazer uma nova prova, tá? Eu vou aplicar uma nova prova para você, eu vou te ajudar a estudar. A gente estudou junto e fez a prova. E ele se deu bem. E ele foi bem. Que bom. São os desafios, né? Eu lembro de mim. A minha faculdade não era tão cara, mas eu precisava custeá-la e eu vendia roupa, trabalhava no shopping, na praça de alimentação, num horário, no outro fazendo a faculdade. E é isso, das 8 da manhã às 10 da noite, sem sábado e domingo. Quem trabalha no shopping não vê a luz do dia. Não. E era isso. Eu sei porque eu já tive uma clínica no shopping e foi horroroso, porque exatamente isso, né? Sim, eu não via nada, era um caixote, Sim. e eu não via nada, eu não via a hora de sair daquele lugar. Assim, para mim foi uma das épocas mais horríveis. O bom era que eu estava fazendo medicina, a medicina que eu gosto, e eu não via o tempo passar. Mas aí quando eu saía e me dava por conta que já era noite, eu disse, não. Não viu a luz do dia, né? Acabou. Eu preciso sair daqui e ter um consultório com janela. Eu preciso de janela no meu consultório. Entendeu? Então, isso é muito legal, que a gente valoriza as nossas conquistas aos pouquinhos, Isso. quando a gente vê os perrengues que a gente já passou na vida, isso, né? Exatamente. Parece uma coisa idiota, uma janela no consultório. Faz toda a Mas não é. diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. É verdade. Bom, e daí finalizou a graduação, começou os plantões, começou a pensar já que queria se direcionar para o esporte. Como que foi? Não. O Glycon, estudante de medicina, queria ser psiquiatra. É sério. E aí, assim, o que eu fazia? Eu era bolsista da farmacologia com o pessoal que pesquisava psicofármacos. Eu dava plantão, na época podia, né? Não sei se ainda pode, mas eu acho que não. Dava plantão, claro, sob orientação de um médico psiquiatra, no hospital psiquiátrico. Enfim, era psiquiatria, eu andava com a galera da psiquiatria. Sim. Eu queria... E sempre envolvido nessa área. Nessa área, tá? Porque eu sempre gostei de papo cabeça, tá, pessoal? Eu gosto de papo cabeça. Ia pra aula sempre com uma camisa de força, aquela coisa. Tipo assim, algemado para não surtar, assim. E aí, assim, eu fui para Porto Alegre, comecei a residência em medicina do esporte, só que, ao mesmo tempo, eu era da aeronáutica. Mas como que era assim? Começou a residência em medicina do esporte? Tinha, não tinha? A residência era é em famosa? psiquiatria. Ah, em psiquiatria, Em que você falou medicina do esporte. Isso, não, desculpa, psiquiatria. Ah, tá. Aí eu vim transferido para Floripa, para a base aérea de Florianópolis, e aí eu fiquei muito puto. Mas enfim, bora estudar para a prova de título de psiquiatra. Por né? que você ficou muito puto? Porque interrompeu minha residência. Lá em Porto Lá Alegre em te Porto transferiram pra cá? Isso, exatamente. Mas por quê? Qual foi? Porque eu estava na aeronáutica. Eu ficava meio período na aeronáutica Entendi. e ficava meio período na residência, mais os plantões. Entendi. Entendeu? Então, eu mal tinha começado a residência. Na verdade, eu estava finalizando o estágio probatório, ainda não tinha começado oficialmente a residência. Eu já estava aprovado, meus professores já tinham dito que eu estava aprovado. Eu vim transferido para Floripa. Aí cheguei aqui em Floripa, comecei meu grupinho de novo da psiquiatria aqui, né, que eu nunca tinha perdido contato, obviamente. E a gente se propôs a estudar, porque eu e um outro colega íamos fazer a prova de título para psiquiatria, né? Ou você faz a residência, hoje a residência exige que você faça a prova de título, na época não precisava, você só fazia residência. Prova de título é assim, você faz a todas as horas que você precisa fazer e no final você faz uma prova para testar Exatamente. se você vai poder exercer ou não nessa especialidade, tá, gente? Na medicina do esporte é assim, você faz os 3 anos de residência de medicina do esporte e logo em seguida pode fazer a prova de título. Se você não fez 3 anos de residência, você tem que comprovar que você trabalhou num serviço de medicina do esporte durante 6 anos, o dobro da residência. Entendeu? Durante 6 anos ao mesmo 6 tempo, anos. então. Que Não, a residência graduação. terminou os 3 anos, você já faz a prova. Ah, Você tá. está apto a fazer. Se você não fizer a residência, fizer uma pós em medicina do esporte, após conta 2 anos,
Você tem que ter mais 4 trabalhando em outra coisa de medicina do esporte. Tipo? Ou num clube de futebol, alguma coisa assim. Um grupo de atletas. Sim. Ou tem outras coisas? Clínica de medicina do esporte pode. Medicina do esporte. Tá? Entendi. E aí, na minha época, só com o doutorado eu consegui. Eu não fiz prova, porque não precisava. Foi quando a gente organizou, né, essa história de quem é que entra para a medicina do esporte e quem é que não entra. Então a gente pegou todo mundo que já estava na área. Foi que ano isso? 1997. 97. Começou a nascer ali a prova de especialidade, título. a prova Não, de título. a especialidade já existia. Ela existe desde os anos 50 aqui no Brasil. Olha só, mas tinham tão poucos, né? Nossa, ninguém. Ela começou a partir dos anos 80 a florescer, tá? De novo. Entendi. Né? Aí nos anos 90 ela deu uma guinada. Ela começou a ser a medicina do esporte que a gente entende como ela é hoje. Vamos explicar então, aproveitar esse ensejo, vamos explicar para a galera que nunca foi no médico do esporte. Quem é o médico do esporte? Então, até então, era de que assim, parte que era ele uma cuida? especialidade, uma super especialidade da traumatologia e ortopedia. Então, isso... Ah, tá, entendi. Então, era o médico típico do médico de futebol. Quebrou a perna jogando futebol, aí era o médico do esporte, que também era traumatologista ou era fisiatra. Tá? Entendi. Era assim. Aí entrou a cardio muito forte nessa história. Se começou a falar, morte súbita no esporte, vamos avaliar precocemente. Entrou a fisiologia do exercício. Olha, a gente tem que estudar mais a fisiologia, não só a traumatologia do esporte. Cuidar dos atletas antes do preparação. Entendeu? Essa visão. Então aí, sim. Aí a gente começou a dizer, não, mas peraí, a gente tem que repensar o nome, né? Eu fui uma das pessoas que batalhei para que o nome mudasse para Medicina do Exercício e do Esporte. Hoje a especialidade se chama Medicina do Exercício e do Esporte. Então, porque tem gente que não vai praticar esporte nunca na vida. Nunca vai competir em nada. Mas vai para academia 7 vezes na semana e treina pesado. Entendeu? Sim. Faz exercício. Uma coisa é cuidar de atletas, outra coisa é cuidar de praticantes de atividade física. E cuida de todos. Exatamente. Então, e um ponto que eu acho muito interessante é que na medicina as coisas surgem com um problema. E na verdade não na medicina, no empreendedorismo, em tudo. Surgem pelo problema. Qual era o problema? Atleta se lesionando. Aí começou lá o médico pensar, não, mas eu tenho que cuidar desses atletas. No problema? Não, vou puxar um pouquinho para antes, vou cuidar antes do problema. A própria nutrição esportiva surgiu antes na medicina esportiva do que na nutrição. Olha só. Isso. Surgiu muito mais antes na medicina esportiva, aí depois veio a nutrição e se interessou também pela nutrição esportiva. Olhando e não começou só para emagrecimento, mas para os atletas. Isso, não só os problemas nutricionais, mas a prevenção, nutricionalmente falando, dos problemas nutricionais. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas confundem nutricionista e nutrólogo. Tá, mas qual é a diferença? Vamos esclarecer a diferença. Um é médico, outro é nutricionista e não é médico. Exato. Eu dou um exemplo muito simples, Ari. O pessoal, vocês sabem o que é o psiquiatra e o psicólogo? Então, é bem parecido. É o nutrólogo e o nutricionista, tá? Tem algumas drogas, alguns medicamentos que só o médico pode prescrever. Até vitaminas em determinadas dosagens. Por exemplo, se alguém for dar para você 10.000 IS de vitamina D, é uma dose farmacológica. Então, isso é o médico que vai prescrever. Nutricionista, pela lei, não pode prescrever vitamina D nessas dosagens, tá? Então, assim, tudo que é farmacológico é um médico, e aí a gente não faz diferença, qualquer médico, porque na medicina é assim, ato médico é para qualquer médico, você não pode dizer que é nutrólogo sem ter o título de nutricionista, de nutrólogo. Eu, por exemplo, fiz pós em nutrologia. Por que eu não boto lá que eu sou nutrólogo? Porque eu não fiz a prova de título. Por que eu boto lá que eu sou médico do esporte?
Porque eu tenho o título de médico do esporte desde uma época que não precisava de prova. Tá? Entendi. Agora, fica uma dúvida aqui, professor. Fica uma dúvida agora. Você falou ato médico, todo médico. Então, assim, qualquer médico, mesmo não sendo nutrólogo ou médico do esporte, pode prescrever vitamina D? Por exemplo? Eu posso operar um cérebro. Mentira! Verdade. Que loucura! Isso é um ato médico. Sendo um ato médico, qualquer médico pode fazer. Por isso, algumas resoluções têm problemas, têm viés, né? Algumas resoluções, e eu não quero entrar nessa seara aqui agora, mas tem viés extremamente corporativistas, sendo que o ato médico é um ato médico, pronto, tá? Se eu precisar operar um cérebro, ali na hora, abrir uma pessoa caiu na minha frente e ela está com todos os sintomas porque ela bateu de que ela está com uma hemorragia intracraniana. Eu vou abrir o crânio dela e não tem nada de errado. Eu estou salvando uma pessoa. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu não sou neurocirurgião, mas foi uma situação de emergência. Então você não pode restringir o médico de um ato médico. Agora é assim, ó, complicou. Ah, mas você não tem especialidade, viu? Você deveria ter feito. Então, tudo que é eletivo, que a gente diz que não é de emergência, realmente tem que ser alguém da especialidade. Tá? Isso é bem importante a gente olhar. Mas, assim, humanamente, pensando aqui com os meus, com os meus botões, eu fico pensando sobre essa ideia de reserva de mercado, sabe? Tipo, isso é só disso, isso é do... Vamos lá. Cara, tem um monte médico de do esporte, pessoa boa que estuda pra médico caramba, do esporte e professor de educação física. Nossa! Rola muito isso? Ai, nas minhas redes rola muita rola? ciumeira, assim, crítica quando eu falo de exercício, entendeu? Entendeu? Quem é você pra falar de Ou exercício? nutricionista, mesmo falando, que eu não poderia estar falando de determinado tipo de dieta, tal, né? Low carb ou sei lá, alguma coisa. Eu acredito muito já no tá sucesso cada vez individual. menos. Eu acredito Tá cada ainda vez menos, mas já mais, foi mais pesado antes. Sabe, Glycon, eu acredito cada vez mais no desenvolvimento individual profissional. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Então, a gente pode, sim, se desenvolver e dentro das nossas responsabilidades, abordar sobre diversos temas. Uma coisa é você abordar e outra coisa é você executar. Você não vai operar um cérebro. Não. A não ser que seja uma emergência. Exato. E eu acho que é esse bom senso que precisa existir. Exatamente. Então, assim, eu digo assim, em termos nutricionais, qual é o bom senso? Eu vou para uma cozinha industrial? Jamais, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo com toda a formação de nutrólogo que eu tenha, eu não vou para uma cozinha industrial. Eu vou ficar na clínica. Entendeu? Orientação nutricional. Nem dieta eu não monto. Isso eu tenho meu Nutri, da minha equipe. Quando eu vejo que a pessoa precisa de uma dieta e não só a orientação que eu dou no consultório, dizer, come mais assim, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, sem pesar, sem medir, sem controlar esse tipo de coisa. Eu acho que o médico ele tem a habilidade de dar e orientações, aí, né? pelo amor de Deus, aí assim, não, eu quero que você pese, eu quero que você distribua melhor essa tua alimentação, vai para o nutricionista. Não tem bom. Eu não vou fazer isso. É igual a história assim, ó. Cara, você tá com um belo do encurtamento, você tem que alongar mais essa musculatura. Fisioterapeuta. Eu preciso que ele vá no fisioterapeuta? Não, é uma orientação que eu dou. Sim. Né? Eu preciso que ele vá como professor de educação física fazer um treino de flexibilidade? Não. Eu não estou montando treino para aquela pessoa. Eu não estou fazendo um tratamento fisioterapêutico para aquela pessoa. É muito Entendeu? simples. Às vezes a gente complica demais as coisas. Sabe? Isso, exatamente. Então eu oriento. Aí você pode... Já me perguntaram, tá, Glauco, então o médico do esporte não faz nada. Não prescreve nutrição, não monta dieta, não monta treino, não monta tratamento fisioterapêutico, nada. Eu disse assim, só prescreve o quê? Esteroides? Eu digo, não, nem esteroides. Tá? Agora o médico do esporte te olha, te dá um abraço e manda embora depois. E manda embora. Na verdade, assim, eu sempre faço a seguinte figura de linguagem. Um maestro, ele não é um virtuoso em nenhum instrumento. Ele não é o melhor cara que toca violino, ele não é o melhor cara da percussão,
não é o melhor cara que toca um cello, não é o melhor cara que toca um piano. Mas assim, qual é o papel dele? Ele tem um ouvido para quando junta 2 ou mais desses instrumentos, fazer eles tocarem em uníssono, entendeu? A gente só vai ter essas belas sinfonias se tiver um maestro regendo, não tem jeito. Porque o cara está focado no instrumento dele e ele não tem que perder tempo pensando no instrumento do outro. Perfeito. Ele é o cara do piano. Não quer nem saber do cara do violino. Alguém tem que pensar no piano e no violino. E esse é o papel do médico do esporte, pensar no nutri, no educação física, no fisioterapeuta, no psicólogo, no tudo. E alinhar com os exames do paciente, né? E com a sua conduta. Nas outras especialidades médicas, no cardio, no ortopedista, no sei lá o quê. Entendeu? Então, assim, Glycon, tô grávida. E agora? O que eu faço com o meu treino? Eu digo, tá, me traz um parecer do teu gineco, do teu obstetra, sobre como tá a tua gravidez. Ele vai me dizer que está indo tudo bem, que tu não tem nada de nada. Ah, bom, agora vamos conversar sobre o teu treino. E aí eu vou dar umas orientações para o teu educador físico, o teu personal ficar tranquilo. Eu vou dar parâmetros claros para ele. Pronto. Até pode ser que ele sabe. Pode ser que ele saiba, mas assim, eu assumi para mim, médico, a responsabilidade do treino. E ele se sente aliviado. Ele diz, se o Glycon disse que eu posso, beleza, eu vou até aí. Esses pontos também Quando importantes. todo mundo trabalha junto, o resultado é muito melhor. Flui muito bem, né? Sim. Total. E o obstetra diz assim, ó. Ele diz assim, bom, se tu tá acompanhando com o Glycon, exercício, então ele sabe o que tu pode e o que tu não pode fazer. Então eu vou passar essa bola aí pro Glycon. Sim. Tá? Por quê? A tendência do obstetra é dizer assim, não pode fazer nada. Ser Entendeu? muito cauteloso, né? A tendência do personal é querer rendimento ainda, né? Então, assim, e eu ali no meio eu tenho que lutar, eu que lute, né? Entre E a esses tendência dois da gestante profissionais. é ficar uma gestante linda, maravilhosa, e depois a gestação continuar linda e maravilhosa. Exatamente, né? Exatamente. Hoje as mulheres não querem mais dizer assim, tá, engordei, pronto, ligar o foda-se, pronto, tá Essa história acabado. de comer por 2, esquece, né, gente? Não tem isso. Nunca houve, né? Não, mas Nunca houve. diziam Imagina antes, agora. né? Aí as mulheres até escutavam, né? Depois se davam mal. Mas agora tá menos. Quantas vêm no consultório da gente, né, Ari, dizer assim, eu engordei 30 quilos na gestação, Nossa. depois nunca mais emagreci. 30 quilos na gestação é princípio de várias complicações para a mamãe e para o bebê, né? Claro. Nossa Senhora. Sim, você está criando um futuro diabético ali, né? Nossa, Já. muito complexo. Bom, mas assim, pensando na tua história, né, Glycon? Quando você escolheu realmente seguir nessa linha, Nós paramos na psiquiatria ainda, paramos né? na psiquiatria. Bom, então vamos lá. Eu estava na base aérea aqui em Floripa e eu trabalhava no esquadrão médico, né? E aí meu chefe, você sabia que vai ter um curso de especialização em medicina do esporte? Nessa época tu praticava natação ainda? Praticava tudo já, musculação e corrida, mais, tá. né? Aí eu disse, o que é isso? Ele disse, sei lá, deve ser coisa para maluco que nem tu que adora fazer esporte. Eu disse assim, interessante. Novidade. Aí eu vou lá ver, para eu aprender a fazer melhor as coisas, né? Eu pensei um dia, eu pensei assim, realmente eu gostaria de alguém que me orientasse melhor, porque nem os educadores físicos não tinham essa pegada do personal trainer. Era muita atividade física escolar na época, né? Não tinha, estava começando as academias, tinha umas pessoas que tinham vindo com algumas formações, estava começando esses cursos de aula de bike, tudo isso estava muito começando, Sim. entendeu? Como é que era? Era uma empresa neozelandesa que implantou franquias no mundo inteiro, né? De jump fit, de Sim. bike, de Novas modalidades de aulas dentro das academias. Isso, Eu tá? lembro. Foi logo depois desse boom da aeróbia, da ginástica aeróbica,
que de aeróbica não tinha nada, porque aquilo era um pula-pula desgraçado, durava 4 minutos. Mas assim, Glycon, tu não consegue me dizer, eu acho que eu tenho essa sensação, mas eu quero que tu me diga. Vendo o uso, por exemplo, de whey protein hoje, eu vejo que isso está muito relacionado com Arnold, com pessoas que começaram a olhar para a musculação como algo assim, quero me desenvolver mais, eu não quero só treinar, eu quero realmente desenvolver minha musculatura. Mas exatamente o que eu queria já nessa época, entendeu? Eu queria ficar mais fortinho, porque eu olhava o corpo de alguém que era mais fortinho, eu era um frango, né? Até hoje eu sou um frango, tá? E aí... Importa tá com a pele durinha. O que importa é eu continuar aqui. Continuo aqui. Então... Mas assim, sabe, que eu sempre vejo que nos atletas começam algumas coisas que são muito importantes pra gente desenvolver a longevidade nas pessoas praticantes de atividade física. Perfeito. Como, por exemplo, o uso do whey protein naquela época, albumina, caseína e tal. O desenvolvimento dessas tecnologias começaram olhando para atletas que queriam performance. E agora a gente tem uma longevidade. A creatina, por exemplo. A creatina, meu Deus, você vai morrer tomando creatina. Rins vão parar. Não, tem um meme muito engraçado assim, né? Vai o cara lá numa cidadezinha do interior do Nordeste, tá o pessoalzinho sentado na praça, fofocando domingo à tarde, aquelas histórias, ou depois da missa, sei lá. E seu filho fosse, ele entrevista, né, as pessoas, e se seu filho fosse viciado em creatina, o que você faria? Todo mundo. Meu Deus, eu ia internar. Meu Deus, eu ia creatina, como se creatina fosse cocaína. Fosse crack. Assim. As pessoas nem sabem o que é creatina nesse interiorzão do país. Ninguém ainda... Algumas pessoas não sabem o que é creatina, né? Vamos contar aqui, porque pode ter alguém no interiorzão do país achando que creatina é crack ou cocaína. E aí, é um pozinho branco, mas não é, né? É tipo assim, Paulinho, seu amigo Joãozinho morreu. Que Joãozinho, mãe? Aquele que usava suplemento. Ah, mãe, mas ele morreu atropelado. Não interessa, ele usava suplemento. Tá? Então é aquela história, né? Isso é com os suplementos, é com outras substâncias, do tipo ainda são muito estigmatizados, né? E às vezes as pessoas precisam disso. Eu não quero tomar isso não, isso é para marombeiro. Né? Não quero ficar grande. Não, uma mulher que me fala isso, eu falo, fia, vai pro seu ferro, vai demorar. Eu mostro para os meus alunos, né, como ela não tem testo suficiente para começar a subida da curva para ela começar uma hipertrofia. Ela vai tonificar, ela vai ficar toda bonitinha, ela vai ter uma excelente massa muscular, mas ela não vai ficar grande. Não tem como você não tem testo, fia, para ficar grande. Não adianta. Isso é bem importante, eu reforço. A Carol Saraiva teve aqui também. Abrindo a geladeira. Né? E daí a gente tava falando disso, né? Desse tabu que existe das mulheres de treinarem braços, porque elas acham que vão ficar com um bração gigante. Eu falo assim, meu Deus, gente, como assim? Concentração de testosterona. Eu me lembro quando a Carol tava barrigudona. Foi logo que abriu o Iron aqui. E ela me viu na academia e disse assim, vem cá. Eu disse, que foi? Ela olhou assim pra mim. Disse pra mim que eu não tô fazendo nada errado. Imagina, eu atendi a Carol quando ela era jogadora de vôlei, 12 anos de idade. Né? Ela começou a treinar musculação com 12 anos. Isso, exatamente, comigo, constando comigo. Olha só. E aí eu disse assim, ela assim, não, porque em ti eu confio. Se tu disse que eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não vou fazer. Que bom que eu te vi aqui, lembrei. Aí eu disse assim, não, Carol, relaxa, você treinou uma vida inteira, continua. Aí ela me encontrava sempre, eu tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo. Era uma consultinha rápida antes de eu começar meu treino. E ela é maravilhosa, né? É escandalosamente Mas esse linda. É um ponto muito importante, né? Da gente dissolver um pouco esse tabu em relação à musculação e às mulheres. Porque a feminilidade, ela não se perde quando você consegue desenvolver a tua força, né? Então, e desenvolver massa muscular é essencial para homens e mulheres. Tem uma coisa... Lembra que eu falei da minha motricidade? Tem algumas coisas assim de coordenação motora que eu tenho dificuldade ainda hoje, porque eu não desenvolvi na idade precoce. Então, gente, massa muscular é assim, tá? Recadinho do Dr. Glycon aqui agora.
desenvolvam a massa muscular de vocês o mais precocemente possível, porque é uma poupança que vocês vão fazer para quando vocês chegarem na melhor idade, uma porcaria, melhor idade coisa nenhuma, tá? Aos 60 anos, na terceira idade, 60, 65 anos, vocês vão sentir falta disso. Vocês vão sentir falta dessa massa muscular que vocês não desenvolveram aos 20 e poucos anos. Certeza. Esse é o desafio grande. Tá. Muito legal. Ô, Glaicon, queria que tu me contasse, assim, quando você entrou na medicina do esporte, até o momento atual, qual foi teu maior desafio, assim? Seja dentro da prática clínica, algum caso, ou na tua vida profissional, assim, qual foi o teu maior desafio? Bom, quando eu comecei a pós em medicina do esporte, que eu fui lá para ver qual é que era, eu me encantei, eu me apaixonei por aquilo e disse assim, meu Deus, é minha cara. Eu achava que psiquiatria era minha cara. Não, na verdade, isso aqui é minha cara. Eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Sim. E aí eu dizia assim, na época, o pessoal perguntava, você vai ser médico de clube? E eu dizia, não, eu vou atender em consultório. Quem que vai consultar? Eu digo, as pessoas querem fazer exercício. Fazer exercício? Quem que faz exercício? Era meia dúzia de gato pingado. E olha quanta gente faz exercício hoje. Como se recomenda fazer exercício? Então, meu grande desafio, já respondendo a tua pergunta, foi ser pioneiro e dar a cara para bater, né? Eu acho que tem uma coisinha assim que Papai do Céu me mandou para cá com esse papel de ser diferente, aspas, e dizia assim, você vai primeiro criar um couro bem grosso, para depois quando te baterem você já tá com couro grosso, não vai doer tanto. Ou seja, ele disse assim, vai lá, você vai ser gay, você vai aprender a apanhar, né? Você vai sofrer bullying, tudo isso você vai criar um couro bem grosso, porque quando você fizer medicina, a medicina do esporte vai ser fichinha, e nós estamos a um dia do orgulho gay, né? Então, assim, sou muito orgulhoso de ter essa orientação sexual, não é opção, eu não optei nada, tá? Eu nasci assim, Papai do Céu me fez assim, né? Assim como eu sou careca, né? Assim como eu sou homem, assim como eu sou o Glaicon, né? Eu exerço a minha sexualidade, mas eu não escolhi a minha sexualidade. Ela veio no pacote, simplesmente. Por que ela veio no pacote? A gente não sabe, ninguém entende ainda direito essa história, né? Mas isso já me deixou o couro grosso, porque hoje, quando me batem, quando me dão paulada, eu já estou acostumado, né? Então eu já levei paulada a vida inteira. E aí, assim, eu era aquele fracote asmático, né? Que era o ruim, mais uma paulada. Então, hoje, eu estou muito bem escolado, né? Eu continuo levando paulada até hoje por ser pioneiro, né? Por ser pioneiro em várias áreas, na área que eu estudo, a própria medicina do esporte ainda tem muito tabu, a parte de suplementos, né? Acabamos de brincar aqui, mas é sério isso. A parte de hormônios, a gente acabou nem tá falando aqui nisso hoje, eu nem quero falar, mas assim, ainda tem muito tabu e eu acho que a gente tem muito tabu para quebrar, tem muito estudo para desenvolver, tem muita coisa que eu vejo na prática em 30 anos que, em termos de medicina do esporte, que funciona, que não funciona, que pode dar merda. Sim, tem coisas bem perigosas, né? Eu digo aqui que, por exemplo, usar esteroides de mercado paralelo, assim, esteroides não prescritos por médico, né? Nossa, isso daí pode dar um problema muito sério. Não precisa nem ter anos de prática clínica para saber que pode dar merda grave. Pode dar merda grave. E tem gente que bota o pescoço na guilhotina ainda, sendo que tem médico que pode te ajudar a melhorar. Mas assim, aos poucos isso está mudando, né? Sabe que quando tu compartilhou tudo isso comigo, eu fico vendo você assim como muitas pessoas que vêm aqui contar a sua história de vida, né? E ninguém é o que é hoje sem carregar toda a bagagem do passado. A gente tem uma história. E todos esses desafios que você atravessou, desde a infância, da asma, né? Você falou da tua orientação sexual. E tudo isso compõe a tua essência.
Sem dúvida alguma. Então, Sem o dúvida alguma. médico, a experiência, a visão, a prática do esporte, cada detalhe que a gente vivencia como experiência pessoal, e isso é uma coisa que o Geladeira tenta trazer, né? Que por trás de um especialista, por trás de uma pessoa bem-sucedida, às vezes que as pessoas olham nas redes sociais, né? Existe um ser humano que tem toda uma bagagem e que faz ele ser o que ele é hoje, ele vender o produto que ele vende hoje, que é online, aquele produto ali, que é uma coisa digital impalpável, tem a essência da pessoa, não Sem tem dúvida escapatória. alguma. São 60 anos, né? Eu fiz 60 anos esse ano, dia 4 de maio. São 60 anos de uma vivência que me tornou o que eu sou, né? E, inclusive com períodos bem complicados, a gente estava conversando antes de começar isso, né? Começar o programa aqui, a nossa gravação, que eu, por exemplo, fiquei 56 dias internado, né, entre a vida e a morte. Nossa, Isso conta essa, Glória. isso. Eu tive uma coisa chamada mediastinite, né, que é a área onde fica o coração, ela é isolada. Ali não pode ter nenhuma bactéria, não pode ter nada, é uma área estéril, né? É uma barreira muito forte, porque o coração é um órgão nobre, assim, como o cérebro. Então ali não pode ter nada além do coração. Então são duas membranas que deslizam, né? O pericárdio, e ali nessa caixinha a gente dá um nome de, dentro dessa membrana, a gente dá um nome de mediastino. É uma caixinha aqui no meio do tórax, né? Essa região central aqui do tórax, a gente chama de mediastino. E eu tive uma perfuração esofágica durante um procedimento médico, e todo o conteúdo gástrico, que é muito ácido, e tem bactéria, né? Bactéria na boca, bactéria no esôfago, no estômago, é normal. No estômago já não tem tanta, porque elas morrem, né, com ácido, mas da boca até o estômago tem muita bactéria. E essas bactérias entraram por essa fístula, esse buraquinho entre meu esôfago e o meu coração, a área do coração, e começaram a criar como se fosse um abscesso ali, uma área de infecção ali na área cardíaca. Isso pode ser muito sério. É muito sério, né? Na verdade. Foi em que ano? Isso foi em 2017. 2017. Agora, há 5 anos foi atrás. recente. Recente. E aí a pessoa pode desenvolver uma miocardite, pode desenvolver uma arritmia cardíaca grave e vir a morrer. Ela pode desenvolver uma infecção generalizada, porque é muito difícil o antibiótico chegar até ali, já que é uma caixa fechada, protegida. E muitas vezes o antibiótico ele não consegue ter uma concentração suficiente ali para matar as bactérias daquele lugar, né? E aí, às vezes, tem que tomar uma decisão radical lá pelas tantas, depois de tentar várias decisões, e que é assim, pegar aquela caixa torácica, meter a faca, abrir e deixar aquilo tudo ir para fora. Foi Tirar toda a inflamação. Isso. Né? Não tem jeito. Mecanicamente. Mecanicamente. É incrível, né? Agora você falando, eu fiquei pensando... É como se fosse um abscesso mesmo, né? Você vai no médico, tá com abscesso, o médico corta e bota tudo aquilo para fora e tira os pedaços podres que tá ali do lado. Foi quando que tem uma aconteceu inflamação, comigo. um pus, alguma coisa, é isso. Só que era lá dentro, num lugar muito nobre, precioso. Muito fechado, exatamente. Isso foi feito pelas minhas costas, né? Foi por trás que foi operado. E daí o desafio foi o quê? O pós-operatório. Não, isso foi fácil. Isso eu já tinha passado 56 dias no hospital, com 3 idas para UTI. Ah, né? Eu achei que era do pós-operatório. Não, a primeira pela própria infecção em si. Já entrou a sonda. Já. A segunda ida para UTI foi quando eu cheguei no hospital, né, malzão. Aí melhorei um pouco, foi feito um procedimento que eu tive uma hemorragia. E aí uma hemorragia severa, eu tive que voltar para UTI. Né? Ainda bem que foi controlada a tempo, tudo, olha só. Né? E aí a terceira foi por uma infecção hospitalar. Daí o buraco era bem mais embaixo. KPC. Né? Porque eu já estava quase 2 meses no hospital, né? É. Então é normal, não tem como
não pegar um bicho daqueles. Estar no ambiente hospitalar Estar no ambiente hospitalar é extremamente resistente, né? E aí foi então que se tomou a decisão. Ó, agora não dá mais porque é bicho brabo. A gente vai ter que abrir na faca mesmo, não tem jeito. E daí deu tudo certo na cirurgia. Deu tudo certo. Aí, assim, foi uma semaninha pós-operatório. Eu fui para casa, comecei a melhorar, não tive mais febre, melhorou tudo e vida que segue. Tá aqui a cicatriz. Eu nunca quis fechar. Olha só. Tem um buracão nas minhas costas. Eu nunca quis fechar porque eu tive que lidar com isso, né? Eu tive que lidar com o que significou 2 meses parado, 2 meses sem exercer o que eu mais gosto, também. Pelo contrário, sendo exercido, vamos falar assim. Sim. Né? Eu nem tinha que ter voz ativa ali. A única coisa que eu disse para eles, eu disse assim, eu vou tomar minha testosterona uma vez por semana, porque eu sou um paciente que não produz mais testosterona, eu sou o que a gente chama de hipogonádico, né? Ou seja, eu sou, sabe, mulher na menopausa? Tem homem também tem menopausa, né? Então eu já estava na menopausa masculina, né? Que alguns de vocês conhecem como andropausa, a gente chama de hipogonadismo tardio. Então, eu já estava hipogonádico, eu já fazia uso desses medicamentos e os médicos que me assistiam disseram, não, cara, tu é o cara que sabe mais de hormônio que muita gente e tá bom. Mantém. E eu tenho certeza que isso contribuiu positivamente, aliás, muito positivamente. Talvez assim foi o carro-chefe de ter me tirado daquela situação que eu estava com todas as intercorrências, né? Olha só. Que desafiador, né, Glycon? E você falou também do desafio eu perdi 11 quilos, né? Estar numa dieta por sonda, né? Que talvez seja uma experiência que... Você imagina assim, ó, eu sendo médico, e aí eu tinha que dizer assim, não, tá. Eu sou médico, mas eu não entendo de antibiótico, eu não entendo de cirurgia torácica, eu não entendo de um monte de coisa. Eu tenho que ficar na minha, né? Mas, tendo feito nutrologia, mesmo não sendo nutrólogo especialista, né? Eu não tenho RQE de nutrologia, eu dou aula para nutrologia, eu, né, fiz a pós-graduação em nutrologia, então eu discuti com os médicos nutrólogos do hospital que lá pelas tantas eu realmente estava demasiando muito, né? Então eu pedi para tirarem o carboidrato da minha dieta. NPT, né, da minha nutrição integral primeiro, né? Mas não durou muito. NPT é nutrição parenteral. Isso. Primeiro ele estava então com a nutrição através das veias. Não, eu estava pela sonda. Então enteral. NPE. Só que não parava a sonda. A minha sonda voltava ainda para desgraça. Nossa, estava com uma velocidade saía a sonda, não tinha jeito, saía. Era gastro ou era naso? Não, era naso. Naso, só que já estava no duodeno, né? Ela não estava para não ter refluxo. Ela já ia lá no duodeno. Você já tem refluxo? Você tem refluxo? Não. Por causa do fístula. Então ela tinha que estar o mais longe possível do buraquinho. Ácido. Entendi. Para a comida não ir para ali. Entendi. Tá? Então eles botaram direto. Eles botaram lá e ficavam olhando. Não está vindo para cá. Era uma tomografia atrás da outra. Nossa. Né? Então não está vindo para o buraquinho, para a fístula. Então pode ficar lá. O problema é que ela escapava. Ela escapava do meu nariz toda hora. Porque eu tinha muito soluço. E o soluço fazia com que ela voltasse. Aí se optou por nutrição parenteral. Ou seja, dissecaram a minha veia aqui, que eu quase já não tinha mais veia. Né? Tava aquela coisa assim, bem complicado. Dissecaram uma veia central e eu recebia por aqui a nutrição. Então, direto na veia. E normalmente, os pacientes que estão em internação de UTI, que recebem nutrição parenteral, eles estão ou entubados e desacordados. Normalmente, você quando está ativo, você recebe enteral, que é pelo trato gastrointestinal. Isso, só que eu não podia. Exato. Eu não podia. Pela fístula, era arriscado, eles ficaram pensando se iam colocar ou não iam colocar. Aí optaram por colocar e ver
se o alimento estava voltando para a fístula, como ele não estava voltando, beleza, ótimo. Não precisamos fazer parenteral, né, pela veia. Só que não parou a sonda. E aí eles tiveram que optar por parenteral. Você sabe, Glycon, que eu trabalhei por alguns anos na indústria de dietas interais e parenterais. Então eu fazia aquela visitação hospitalar, trazia e entregava as dietas nos hospitais. Então eu estudei bastante sobre dieta interal e parenteral. E nessa prática a gente vê a dimensão da vulnerabilidade humana diante da nutrição. É o último estágio. Sim. É quando você não tem mais a possibilidade do trato gastrointestinal. Então você já esgotou as possibilidades, porque a gente sempre busca a forma mais fisiológica possível. Claro. E Mas daí eu não chegou podia aquele engolir momento. nada para não entrar. Exato. Entendeu? E assim, é justo. Chegou o momento em que, para que tudo desse certo, a gente precisasse partir, então, para endovenoso, né? Para o sistema central. Mas eu diria, Ariela, assim, que foram duas coisas que me trouxeram aqui hoje, né? De estar vivo. A maioria dos meus alunos, quando eu pergunto assim, você conhece alguém que teve mediastinite e sobreviveu? Aí a maioria se olha e diz, não, professor. Eu digo, não, agora você conhece, eu. Nossa. Porque eu estou aqui agora, né? Muito feliz com essa vida que eu tenho hoje. Por quê? Foi muita oração. Nossa, eu tenho que agradecer. Eu vou morrer agradecendo as pessoas, porque muita gente encontrava meu marido, o Rick, e dizia, Rick, eu vi lá no meu grupo de orações o nome do Glycon. O que aconteceu com ele? Entendeu? Gente que não sabia de nada, vizinhos, conhecidos, amigos, e que não sabiam de nada, não sei por quê. Até porque no começo eu não tinha condições de postar nada, né, gente? Eu não tinha condições de ficar fazendo selfies, stories, etc., né? Apesar de já ter redes sociais bastante ativas nessa época. Ficou um pouco off, né? Para cuidar da saúde. Claro, né? Nem pegava no celular, né? Óbvio. Não tinha nem força. Aí... fora os momentos entubado, né? E aí, obviamente, não. E aí, Estar nessa corrente de orações aí, com foi certeza muito fez legal, toda a muito diferença. legal. Fez toda a diferença, né? Eu tenho muita devoção hoje, né? A minha espiritualidade, eu acho que fez um up, né? Desde então, de acreditar nessa força de corrente que houve. A segunda coisa foi assim, a minha força interna, minha força interior, muito, 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 de eu dizer assim, o que tem para agora? O que tem para hoje? Não olhar para o passado e dizer, olha só que merda, tudo que eu conquistei e estou aqui a um passo da morte. Eu nunca fiz isso. Eu nunca me perguntei assim, por que eu? Que azar. Por que teve que acontecer comigo? Eu nunca me fiz essa pergunta, né? Hoje eu falo para dar um exemplo para vocês, mas depois pensando na história, que eu penso que eu não fiz essa pergunta, no momento eu realmente não me perguntava isso. E aí eu também não me questionava o amanhã. Como é que vai ser o amanhã? Eu vou estar vivo, eu não estar vivo? Se eu tiver alta, como é que eu vou reconstruir a minha vida, né? Eu não pensava. Eu pensava, o que tem para hoje? Agora está na hora de tomar água? Então tá, então vamos tomar água. É isso, enfermeira, que eu tenho que tomar de água? Tá, pronto, já tomei. Aí ficava ali. Agora é a hora dos remédios? Tá, então vamos tomar os remédios. Eu vivia o momento. Isso me ajudou muito psicologicamente. Viver o momento. O que eu tinha que fazer e fazer bem o que eu tinha que fazer. Não ficar pensando que merda por isso ou que merda por aquilo. Glycon, talvez esse seja um grande ensinamento para todos nós, e é bom que a gente aprenda sem ter que estar numa UTI ou numa situação crítica, que é viver no agora, né? Isso, exatamente. Então eu respeito muito assim
o agora, né? Eu respeito muito tudo que eu faço naquele momento, tudo que eu disse. Hoje, graças a Deus, eu tenho a capacidade de decisão do que eu vou fazer. Naquele momento, durante 56 dias, eu não podia decidir, eu não era dono do meu destino, né? Provavelmente Deus era dono do meu destino. E os médicos, né, que estavam me assistindo eram quem podiam lidar com o meu dia a dia. Eu não podia lidar com o meu dia a dia. Era a equipe, era nutricionista, era fisioterapeuta, era nutrólogo, era essa equipe, enfermagem, essa equipe maravilhosa que cuidou de mim, né? E que era o responsável pelo meu destino, Que eu não bom, podia que bom decidir. que deu tudo certo, que você está aqui no Geladeira Podcast. Com certeza absoluta, né? Então é isso que eu digo assim, ó, fazer bem o que você está fazendo naquele momento. Isso ficou de lição, né? Então eu tô aqui no Geladeira agora com essa mulher maravilhosa e tô aqui como um todo, né? Eu tô aqui me abrindo para vocês, me mostrando para vocês do jeito que eu tô me abrindo, me mostrando. É porque assim, eu tô vivendo esse momento e tô curtindo muito esse momento. E a terceira coisa foi a única coisa que realmente eu fui dono da história, foi dizer assim, olha, eu vou tomar a minha testosterona porque eu preciso da testosterona, porque entendo que ela faz parte, ela é fundamental para uma pessoa no meu estado de saúde, ou seja, no estado de doença, né? Para mim, ela será um tratamento. Então, eu vou tomar a minha testosterona, porque para mim, nesse caso, nesse estado, Glycon, aqui agora, é um tratamento. Isso que você compartilhou aqui é muito importante, porque, querendo ou não, numa situação de doença, quem intercede por nós são as pessoas que estão a serviço, né? São médicos como tu, são nutricionistas como eu, fisioterapeutas, as pessoas que estão a serviço da saúde humana, né? E eu gosto muito de falar da nutrição interal e parenteral como o último estágio, né? Como eu te falei, quando você não está mais a ponto de escolher nada. Você está precisando de nutrição a qualquer custo, e o custo é, às vezes, intravenoso. E essa nutrição é aquela que é para te manter vivo. A gente tem alguns estudos que mostram que para cada semana de UTI, que o paciente está na internação na UTI, ele demora, em média, de 3 a 6 meses para se reabilitar e voltar para o mercado de trabalho, de uma forma geral. Então, assim, existem impactos psíquicos, perda de peso, reabilitação motora, física, que é extenuante. Você está naquele ambiente é extenuante, né, Glycon? Então eu vou contar uma história para vocês, para ver se vocês se animam aí, tá? Que vocês estão assistindo. Eu tive alta no início de dezembro e janeiro e fevereiro eu estava desfilando o meu corpinho maravilhoso nas praias de Floripa. Tá? Arrasou, se reabilitou muito mais rápido do que os estudos mostram. Exatamente. Graças a um estilo de vida saudável. Olha só, que demais. Isso é muito bom. Muito bom mesmo ouvir a tua história, te conhecer melhor. Obrigado. Obrigado. Quero te agradecer. Me conta o que não pode faltar na tua geladeira, que eu quero saber aqui agora. Antes de acabar esse episódio. Ovo. Abre a geladeira agora. Ovo. Ovo? Ovo. Maravilhoso. Meu pai tinha uma granja e eu fui criado comendo ovo. E assim, meu apelido no jardim de infância, bullying, de novo, era Papa Ovo. Então, assim, eu encaro 3 ovos todos os dias no café da manhã. Easy, tá? Se eu tiver que comer ovo todo dia, o dia inteiro eu vou comer ovo, tá? E eu passei por todas as fases do ovo. Quando o problema era a gema, que dava colesterol, quando o problema era a clara, que dava alergia. Eu passei por todas as fases do ovo, até que o lindo, maravilhoso do ovo foi alforriado e faz parte das nossas vidas, né? Então, assim, comam ovo, tá? Comam ovo. A minha geladeira não pode faltar ovo. Aliás, tem uma história. Um dia, 10 horas da noite, mais,
10h30, quase 11 horas, sei lá. Tava eu disse assim, não tem ovo. Eu vou lá comprar no supermercado agora. Amanhã né? de manhã tem que ter. Tem que ter. Aí fui lá no supermercado, tarde da noite, o maluco aqui compra ovo. Aí quando eu olho, quem tava na seção comprando ovo, o Eduardo Correia. Eu olhei para ele olhou para mim. Só dois malucos assim, que nem a gente. Pra tá quase 11 horas da noite. Comprando ovo. Comprando ovo, entendeu? Para quem não sabe, Eduardo Correia é um monstro. É um dos maiores atletas que o Brasil tem, né? Já teve. Ele foi um dos poucos, acho que foi o único brasileiro que foi Mister Olímpia, né? Então é um monstro conhecido internacionalmente. Quero abrir a geladeira dele, vai vir? Não, ele vai vir. Se ela já veio, ele vem também, tá? E o que não pode faltar é ovo. Depois eu diria que são frutas e verduras na minha geladeira. Sou super fã de carne, eu gosto de carne. Eu particularmente gosto de carne. Eu tenho pacientes veganos que eu ajudo a trabalhar o impacto de uma dieta vegana na saúde das pessoas, né? Então, tornar essa dieta que não é fisiológica o mais fisiológica possível, tá? É uma dieta filosoficamente super bacana, ecologicamente super bacana, mas fisiologicamente não é tão bacana assim. Mas assim, você com seu médico, com seu nutri, pode torná-la fisiologicamente muito bacana, né? Acredito nisso também. Muito bom. Te agradeço, Glycon. Se você quiser falar das tuas redes sociais aqui pra galera, pra quem não te conhece ainda, te seguir, te acompanhar, é isso aí. Então, pessoal, eu tenho... sou bastante ativo nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, né, com mais de 70 mil seguidores. Então, eu queria que vocês fizessem parte desse meu grupo seleto de seguidores, porque eu estou postando todo dia informação de qualidade ali para vocês, né? Eu estou aqui, né, com a Ariela, porque eu sei que aqui é informação de qualidade, né? Eu olho muito bem aonde que eu vou, porque eu não quero perder essa qualidade e esses parceiros, vamos falar assim, esses colaboradores de onde eu vou, tem que ter a mesma qualidade do que eu posto nas redes sociais. Então, o meu Insta é @dr de doutor, dr, dado, D de dado, R de rato, o meu nome, Glycon, Glycon, né? É fácil, né? Médico do esporte, se vocês botarem Glycon de qualquer jeito, provavelmente vai sair o meu lá. E conto com vocês lá participando comigo, me botando contra a parede, fazendo aquelas perguntas que eu respiro fundo para não xingar vocês, que eu respiro fundo para dizer, meu Deus, como é que eu saio dessa saia justa? Como é que eu vou dizer essa informação tão complexa como estão me pedindo, de uma maneira que todo mundo entenda, mas aí sou eu que lute, né? Como eu trago informações complexas da área da medicina do esporte para vocês e que eu torno muito mais palatáveis para vocês. Como é que eu falo de vida, de dia a dia, do meu dia a dia, de coisas do meu dia a dia que eu acho que são importantes para as pessoas, para ajudar as pessoas a melhorar a cabecinha das pessoas. Tem de tudo naquele Instagram. Que demais. Eu creio muito que as histórias reais, a vida da gente, que às vezes a gente compartilha um fragmento lá no Instagram, na rede social, ou aqui, né, durante 1h30 você poder contar da tua vida, isso para mim é vitamina para as pessoas. Isso aqui é nutriente. Porque as pessoas conseguem, através da tua história, de tudo que tu conta, se inspirar e pegar pequenos exemplos e às vezes entender que uma vida saudável, uma consciência sobre a sua saúde, um cuidado consigo mesmo, é uma eterna busca, uma eterna jornada, tanto individual como acompanhada por profissionais. Sem dúvida alguma. Assim, essa história de ficar olhando a vida dos outros através das redes sociais
Gente, não é novidade. Desde a idade antiga, as pessoas se reuniam ao redor da fogueira para contar histórias da vida dos outros, para contar histórias do que tinha caçado, do que tinha pescado, do que tinha acontecido. Isso evoluiu para as festas, feiras, na Idade Média, das quermesses da igreja, dos encontros de família. E como a gente não tem mais isso, né? Então, assim, hoje, o ver a vida dos outros de uma maneira moderna é através das redes sociais e não tem nada de errado nisso. É isso Entendeu? É só um modo diferente, um modo mais moderno, um modo mais atual, nem melhor, nem pior, de a gente olhar, espiar a vida, às vezes, de quem a gente ama, mas que está longe. Por exemplo, seja um parente, seja uma pessoa qualquer, bendito WhatsApp, que me mantém informado pelas informações da minha família. Eu amo isso, amo receber informações da minha família, bom dia, boa noite das minhas tias, aquelas mensagens. coisinhas, aquelas mensagens cheias de frufruzinho, que Deus te ajude, não sei o que lá. Eu amo isso porque eu não posso estar do lado delas, eu não posso estar abraçando, beijando essas pessoas como eu gostaria, eu não posso estar abraçando, beijando, eu sou muito afetivo, 70 mil pessoas, né? Então, assim, fica aqui meu abraço, meu beijo virtual para todos vocês. Ai, que demais. Te agradeço, Glaicon. Eu vou poder abraçar ele agora, beijar ele, tá? Vocês vão assistir aí, vão receber o beijo virtual. E eu agradeço também todo mundo que estava assistindo a gente aqui. E me sigam nas redes sociais. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. O meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.